A Torto e a Direito, um programa com Alberto Magalhães, Bento Anastácio e Ricardo Freixal. Realização de Luís Matias. Muito boa tarde, bem-vindo ao Torto e a Direito com Alberto Magalhães, Bento Anastácio e Ricardo Freixal. É o último programa de 2022 e hoje temos, como é habitual, dois temas para tratar, dois temas de final de ano e que fazem pensar também sobre os tempos anteriores, tudo o que aconteceu este ano e até em anos anteriores. Mas já lá vamos a essa reflexão. Para já, partimos para as notas de abertura. Ricardo Freixal, bem-vindo, boa tarde. Que nota traz para o início do programa de hoje? Boa tarde, Luís Matias, boa tarde aos nossos ouvintes, ao Bento Anastácio, ao Alberto Magalhães. Eu tento praticar, às vezes peco, às vezes falho, mas tento praticar durante o meu dia-a-dia, no meu modo de vida, tento praticar aquela máxima do Natal é quando o homem quiser, e para mim é todos os dias, e portanto para mim o espírito da paz, do coabitar, da solidariedade, eu faço por tê-la, por ter esse espírito e por ter essa conduta, essa norma de conduta, embora às vezes falhe, que todos nós falhamos, mas durante todo o ano. Mas não posso ficar insensível à época que vamos atravessar, sobretudo porque ela, no mínimo, remete-nos para um período em que podemos refletir acerca da nossa conduta, da forma como devemos tratar com o outro. Portanto, eu queria aqui, como competiu a mim abrir o programa, comungar e partilhar do espírito natalício, da quadra, de tudo o que de bom isto pode ter, sobretudo ao longo do ano também. E faço isto muito com consciência muito tranquila, porque não sou daqueles que infernizam todos os outros durante o ano e que depois chegam agora à quadra e dizem: boas festas. Bom, boas festas para mim, se pudesse ser o corpo todo, para toda a gente também, e que o espírito sirva pelo menos para que nós possamos refletir um pouco sobre a forma como cada um de nós pode contribuir para que o mundo seja melhor, não só nesta data, mas durante todo o ano. Portanto, boas festas para todos, e foi esta a minha nota de abertura. Da nota de abertura do Ricardo Freixal, passo ao Alberto Magalhães. Boa tarde, bem-vindo, Alberto. Nota para o início do programa de hoje. Boa tarde, Luís, boa tarde, Bento, boa tarde, Ricardo, boa tarde aos nossos ouvintes. A nota de abertura hoje é muito simples. É a má educação do António Costa, que na minha opinião, indesculpável. Já quando foi a discussão do orçamento, ele virou-se para a malta da Iniciativa Liberal e disse-lhes: mas também querem competir com o Chega em vozearia? Têm de crescer muito, meninos, pá! Isto não são modos próprios de um primeiro-ministro. Agora, na entrevista à Visão, ainda visando a malta da Iniciativa Liberal, falou nos queques que guincham, mas que não chegam aos calcanhares da voz do André Ventura. Quer dizer, isto é absolutamente inacreditável. Eu acho que na democracia se respeitam os adversários. É uma regra básica da democracia. E aliás, é tão básico que sem isso, sem o respeito pelos adversários, não há democracia. Não é? Há a luta, há a pancada. Portanto, aqui fica o meu repúdio pelos modos mal educados do nosso Primeiro-Ministro. Bento Anastácio, boa tarde. Espero que se emende. Alberto Magalhães, bom, eu acho o modo arrogante, acho impróprio para um Primeiro-Ministro. Mas não deixe de dizer que aquela malta, pelo menos alguns que representam a ala liberal, tem um bocadinho de queque. Eu sou um bocadinho queque. Nós podemos dizer isto. Desculpe lá,
Desculpe lá, mas eu acho mal você estar a comentar a minha nota, porque eu também não comentei a sua. Tá bom, tá bom, tá bom. Bento E Anastácio, é o vamos que lá. está combinado, é que não se Tá combinam bem, as tá notas bem, uns tá dos bem. outros. Bento, vamos lá à nota da Diga as abertura. regras. A democracia é feita de normas, de regras, de leis. A malta, enquanto O a malta, respeito pela enquanto a malta lei se diverte, faz Não há, parte. não há respeito, não há respeito, não há respeito. Respeito Bento, pela lei faz Bento parte. Anastácio, Bento Anastácio. epá, este programa, de facto, não lembra a ninguém. Só o Escardelho é que é bem educado, pá. Isto já não existe em parte nenhuma. Boa tarde a quem tem a paciência de nos ouvir. Boa tarde ao Luís, ao Alberto e ao Ricardo. Como estamos em altura de Natal e de festas, eu não vou massacrar os nossos ouvintes com os 50 anos do massacre de Iramu. Falaremos disto sobre num outro programa. Não vou falar da inflação, nem do Costa Armado em Richelieu, nem nada disso. É altura de festa, é altura de Natal, é altura de prendas. Abraço, Henrique Troncho. E eu vou aproveitar esta altura do ano para deixar aqui algumas prendas para algumas pessoas. Não para tantas quantas eu queria, porque o Natal é quando o homem quiser e, além disso, a vida está cara. Vou começar pelos novos dirigentes maiores dos partidos. Para o Paulo Raimundo, eu escolhi um livro de Vladimir Ilyich Ulyanov, não sei se conseguem ver, chama-se, ou seja, Lenin, e chama-se Que Fazer? E o Que Fazer do Lenin é para o Paulo Raimundo. Para o novo presidente do PSD, Sr. Rose, uma coisa assim mais ligeira, mas não sei porquê apeteceu-me oferecer isto. Chama-se Dom Vito. Este Dom Vito é, segundo o autor, um relato sobre as relações entre o Estado e a máfia contadas pelo filho de Dom Corleone. Como o atual presidente do PSD é afilhado do vice-rei do Norte, Dom Vito pareceu-me adequado. Eu nunca vi, em parte nenhuma, uma cidade tão zangada com o facto de ter ganho um prémio internacional. Para toda a gente que ficou zangada com o facto de Évora ter ganho aquela competição, eu escolhi-lhes um livro de Celestino David, de uma edição da Papelaria Nazaré, de 1923, está encadernado, mas mostro-vos a capa, e chama-se A Cidade Encantadora. A Cidade Encantadora de Celestino David, para quem, vivendo em Évora, de facto, não gosta nem um bocadinho da nossa cidade e prefere fazer chicana política com outras coisas, em vez de se preocupar com a nossa cidade. Ora, na linha da nossa cidade, eu tenho também aqui, como não poderia deixar de ser, né? Um presente para o nosso Presidente da Câmara. Este é uma das edições da Expo 98. Chama-se, este é sobre o Pavilhão do Futuro. É apenas um dos exemplos do que pode ficar depois de um grande evento numa cidade. Espero que depois do Évora 27 nós tenhamos algumas coisas, quanto mais não seja um pavilhão, para mostrar aos vindouros. Claro que o nosso, mesmo para ainda não terminaste. Falta só o Primeiro-Ministro e o Presidente da República. Então agora, acelera lá. Por motivos óbvios e até pelo que disse há bocado o Ricardo, eu escolhi para o Primeiro-Ministro uma coisa que se chama De Quase Nada a Quase Rei. É uma biografia do Marquês de Pombal. Não tenho aqui na minha loja nenhuma do Richelieu, se não seria essa que lhe entregaria, será essa. Para o nosso Presidente da República, para mim, eu escolhi, e até porque é um homem multifacetado, percorreu mundos e fundos, escolhi do Mestre Vilhena um livro para o nosso Presidente da República, chama-se A História Universal da Polícia Humana. É uma obra do grande Vilhena. E pronto, estão as prendas distribuídas. E eu usei um bocadinho mais tempo, mas foi para dar as prendas, não foi para estar a pronto, e antes do 25 de dezembro. Vamos para os temas do programa de hoje. Depois destas notas de abertura, começamos com um relatório da Organização Mundial de Saúde que alerta para a degradação da saúde mental dos adolescentes em Portugal.
Desde o inquérito aplicado em 2018 e passada uma pandemia, a saúde mental dos jovens degradou-se. A tristeza, a depressão é praticamente diária para 11,6% dos adolescentes portugueses. Há 4 anos a percentagem é de 9,2%. Há vários dados que surgiram neste relatório da OMS que deixa alertas e lança a necessidade de reflexão sobre o assunto. Também reflexo destas preocupações individuais e sociais pode ser habitualmente visto através da publicidade, cujos insights deste ano, por exemplo, focam precisamente as questões da saúde mental e também da solidão e da necessidade de apoio familiar aos jovens adultos. Será que andamos distraídos com o que se está a passar? Ricardo Freixal, que comentário faz este relatório e este alerta deixado pela Organização Mundial de Saúde para este problema de saúde no nosso país? Eu quase que, embora nós sei lá, de agricultura, de futebol e de medicina, todos saibamos um pouco, eu quase que me apetece deixar este tema e deixar o Alberto Magalhães desfrutar dele e esclarecer-nos acerca dele. Mas preocupa-me esses dados, preocupa-me essa realidade e depois acho que isto é capaz de ser um pouco, porque se está a passar agora, não é? E tudo aquilo que se passa agora tem que ver com a entourage, com o mundo que nos rodeia. Possivelmente é o mundo que nos rodeia e é a forma de viver nesse mundo que nos remete para essa realidade em termos daquilo que é a tendência para estados depressivos e para uma afetação da normal forma de vida dos nossos adolescentes. Eu acho que não sei, quizá no nosso tempo também existiriam colegas às vezes tendencialmente mais deprimidos, menos abertos, mas não nos aparecia com tanta pressão essa generalização ou esse aumento de estados eventualmente depressivos. Eu não sei e tenho muito medo de estar aqui a falar e a papaguear coisas que não conheço, e podem dizer, tá bem, os mídias nessa altura não tinham a forma de expressão que têm agora, de divulgação que têm agora, se calhar também esses estados não eram tão traduzidos para a estatística como são hoje, mas dá-me a sensação que a forma como nós todos, e eu estamos aqui, à exceção do Luís Matias, que é o mais novo, estamos aqui todos um pouco na mesma geração, separados por se calhar 2, 3, 4, 5, meia dúzia de anos, mas a nossa forma de viver era uma forma de viver muito diversificada. Fazíamos muita coisa, tínhamos menos oportunidades, se calhar, dentro de um determinado leque de ocupações, mas tínhamos outras que nos remetiam para uma vida mais no mundo. E essa vida mais no mundo permitia-nos também, por vezes, sei lá, um estado de espírito diferente, uma ligação mais natural à natureza, aos fenómenos naturais. Fazíamos uma vida... Obrigatoriamente éramos mais normais, porque íamos para a escola a pé, com vagar, levantávamos mais cedo, jogávamos à bola, sei lá, há um texto que nos remete para aquilo que foi a nossa vivência nos anos 60, os anos 50, fins dos anos 50 e os anos 80, que diz que nós fomos uns privilegiados por vivermos nessa altura. Eu acho que sim, que fui. Não sei, tenho-me como não muito anormal. Felizmente, não sei, não dou por mim a ter passado por estados de facto depressivos, nem na minha adolescência, nem enquanto adulto, e isso acho que agradeço também à forma como nós todos vivemos, como o mundo nos era imposto, como nos era possível desfrutar, não era imposto. E hoje em dia acho que o nosso modo de vida é muito imposto, é muito rígido. Dá pouca capacidade, se calhar, a estas gerações para abrirem de uma forma natural, e isso depois tem reflexos do ponto de vista de conduta, do ponto de vista comportamental, e pode levar, se calhar, a estados depressivos, pré-depressivos, e acho que é um pouco isso. Acho que estamos aqui a caminhar para uma sociedade cada vez mais, com mais conhecimento, cada vez
com mais acesso ao conhecimento, mas cada vez mais uniformizada, mais globalizada, cada vez menos aberta, e depois há dificuldade naqueles que não conseguem ir nos carris para se organizarem, para serem normais neste padrão, ou nestes padrões que nos impõem. E eu acho que uma parte desse problema da sociedade poderá estar relacionada com a forma como vivemos hoje, como a sociedade está organizada e como as pessoas se organizam e vivem nela. E, portanto, ainda bem que não padecemos nós dessa fase, mas eu deixo para o Alberto Magalhães, porque posso estar aqui sei lá, a especular e ir para além daquilo que é meter a foice sem ser alheia na cara. Sim, há outras questões que passam também depois pela visão da intervenção dos serviços de saúde, mas já lá iremos. Para já, Alberto Magalhães, realmente este é um tema que faz parte da tua vida, não é? Para mim isso foi Cunha. Exato, foi Cunha do Alberto. Foi Cunha do diretor. Espero que a Cunha não tenha sido imposição do diretor. Alberto, este relatório tem alertas. É pertinente neste momento. Estamos a chegar ao Natal, é um momento também em que se fala muito de questões como a solidão, a solidariedade. Há este reflexo que surge através da comunicação, nomeadamente da publicidade, que este ano é muito visível sobre estas preocupações da saúde mental e da solidão, e surge precisamente no momento em que, ao mesmo tempo, surge este relatório da OMS. Portanto, que comentário fazes? O que é que estamos a atravessar nesta fase pós-pandemia, particularmente com os mais novos? Olha, já agora deixa-me acrescentar ao relatório da OMS, que é um relatório recorrente, é um relatório que é feito de 4 em 4 anos, até ao último era organizado aqui em Portugal, a recolha de dados era organizada pela minha colega Margarida Gaspar de Matos, agora ela deve-se ter reformado, é outra colega que eu agora não me lembro bem o nome, mas é uma coisa recorrente e, portanto, podem-se comparar os dados com os dados anteriores. Mas deixem-me juntar a esse estudo um outro estudo da Fundação José Neves. Fundação, desculpa? José Neves. Ok. O livro branco Mais e Melhores Empregos para os Jovens. Também saiu agora há pouco tempo. Eu já vou falar um bocadinho dele. Não é só para eu ler. Isso encontra-se na internet facilmente. Obrigado. Portanto, o que é que eu hei de dizer? Posso começar por dizer que realmente a maior parte dos adolescentes não é infeliz. Nós também não podemos exagerar. Tal como em gerações anteriores, a maior parte dos adolescentes tem a sua adolescência normal, não tem problemas existenciais de maior, não se droga, não fica alcoólico, não se suicida. Enfim, tem uma existência como o Ricardo descreveu a existência dele, mais ou menos. Claro, com algumas diferenças. Neste momento, por exemplo, a atual geração de adolescentes e de crianças são aquilo que se pode chamar aves de interior. Isto é, não saem à rua, não jogam a bola na rua, a sua atividade está mais restringida ao interior das casas. Aliás, alguns preferem ficar em casa a falar com os amigos pelas redes sociais do que sair e encontrar os amigos em carne e osso. O que é uma coisa que para nós... na porta ao lado. Exatamente, o que é uma coisa que para nós de gerações mais velhas, não cabe na cabeça. Mas, de qualquer maneira, há uma crise de saúde mental neste momento, desencadeada talvez pela pandemia, mas não só pela pandemia. Embora a maioria não sejam infelizes, 28% que se consideram infelizes já é um número bastante avantajado, não é? Ainda por cima, há 4 anos eram apenas 18%. E, portanto, o grau de infelicidade, digamos assim, dos adolescentes subiu bastante nestes últimos anos. Quais os efeitos da pandemia? Para já, a pandemia obrigou os adolescentes a ficarem
muito em casa e, portanto, a expô-los a uma maior intrusão, sobretudo a intrusão dos pais abelhudos, os pais que querem meter à força o nariz nos negócios Dos filhos. E na dos vida dos filhos. filhos, na vida diária dos filhos. O confinamento em casa facilitou isso. Depois, o menor contacto ou a ausência de contacto com pessoas da mesma idade, com pares e com o sexo oposto. E aí temos o grande problema da falta de beijos, da falta de abraços, da falta de sexo, da falta de expressão normal da sexualidade adolescente. Por outro lado, a solidão, que muitas vezes dá em depressão, e o aumento das fobias por causa do bicho, por causa do vírus da Covid-19. O aumento de fobias e de comportamentos obsessivos e compulsivos, de rituais de limpeza, de obsessão de estar infectado ou de poder infectar. Que ataca não só os adolescentes, atacou não só os adolescentes, mas grande parte da nossa população, mesmo a população eu ia para aí também, eu ia também para aí. Sim, sim. Depois, outro tipo de efeito, e este que tem muito a ver com a depressão, os efeitos do ecorradicalismo e do apocalipse climático, não é? Andam para aí uns terroristas verbais a convencer meio mundo de que o planeta vai acabar, ou a espécie humana vai acabar dentro de uma ou duas dezenas de anos. E isso não deixa ninguém feliz, não pode deixar nenhum adolescente satisfeito e contente. Tudo isto sob um fundo que já se vinha a manifestar antes da pandemia, que é o facto dos adultos estarem cada vez mais infantilizados. E, portanto, os modelos que oferecem aos jovens são cada vez mais infantis. Isto, tanto dos pais como dos professores. Não é? Basta ver as figuras dos professores, às vezes, em algumas manifestações sindicais que agora se têm visto, o seu comportamento, o que dizem os cartazes, etc. E também a permissividade dos adultos, ligada a esta infantilização ou a esta infantilidade, a permissividade dos adultos. Os adultos já não querem ter autoridade sobre os adolescentes. Perguntam aos adolescentes o que é que querem fazer constantemente, o que é que querem comer, o que é que querem vestir, o que é que querem isto, o que é que querem aquilo. Já praticamente toda a gente tem receio de exercer autoridade. Melhor eu calar-me, não é? Sim, vamos ouvir o Bento Anastácio, um teu comentário ainda nesta primeira volta, depois fazemos uma outra um pouco mais rápida sobre este assunto. Bento Anastácio, sobre este relatório da OMS que deixa este alerta para a degradação da saúde mental dos adolescentes em Portugal. Se esse relatório e os números estapafúrdios não por terem sido inventados, mas pelo nível a que chegaram, serve para passarmos a falar de saúde mental. A saúde mental no nosso país é um tabu. Nós, e como há bocado disse o Ricardo, à exceção do Luís, somos todos da mesma geração, os nossos agentes do nosso tempo não falavam de saúde mental. Era um tabu. Não se falava sobre isso porque quando havia alguém que havia uma depressão, ou era maricas, ou seria de menina, ou era qualquer coisa. A saúde mental sempre foi um tabu. E sobre isso, se calhar depois o Alberto, que é perito da coisa, pode falar. Eu acho que estes por outro lado, estes resultados vêm, em minha opinião, por culpa da geração anterior a esta. O que é que se fez? Proibiu-se as crianças de serem crianças. Ou seja, uma criança não pode pôr o pé numa poça d'água. A criança não pode apanhar o que caiu no chão e voltar a pôr na boca. Ai, meu Deus, porque falaram demasiado alto com a minha criancinha. E depois cria-se uma quantidade de gente, de pessoas, que super protegidas. Depois há outra coisa. Para o bem e para o mal, nós somos mamíferos. Nós somos um animal como outro qualquer. E o politicamente correto e o meter os meninos dentro de uma redoma fez com que a rapaziada não saiba
subir a uma árvore, a rapaziada nunca tenha andado a correr por aí fora, que nunca tenham trocado uns tabeços. Porque, por muito que custe, num grupo de mamíferos, as hierarquias estabelecem-se à bufatada durante determinada altura. Não sei, é claro que depois as hierarquias na espécie humana se vão também se vão tornando mais complicadas por aí fora. Mas no início somos bichos como os outros. E eu não fiquei traumatizado, nem sou uma pessoa muito má por ter andado à bufatada com os meus colegas no recreio. Dei umas, levei outras e a coisa ficou. E quando a minha mãe dizia Bento Manuel, eu ficava aterrorizado. Se o pai desse um encostão, aquilo não contava. Era mais uma medalha que a gente tinha. Olha, o meu pai fez que me bateu. E tudo isso faz com que haja o relacionamento entre os jovens, o relacionamento entre as pessoas, passe a ser diferente. E é bom que as coisas passem a ser diferentes quando são para melhores. O que nós vemos agora, em minha opinião, peço desculpa por estar a meter seara em foice em seara alheia, a culpa não é desta geração, a culpa é da anterior geração. Ou, por outro lado, se calhar a culpa é da nossa geração que educou mal os nossos filhos. Que lhes demos tudo sem eles precisarem de fazer alguma coisa por isso, como os nossos pais e os nossos avós obrigaram. O facilitismo, que sim, eu entendo, porque pelo percurso fui, se calhar, fazendo os mesmos erros. Nós não temos que tornar a vida fácil a ninguém. Mas não me entendam mal. Eu penso que o facilitar a vida, o coitadinhas das criancinhas, o olha lá, não podes cair, o olha lá, não podes falar algo, não podes ralhar a criancinha pode fazer tudo o que quiser e bem apetecer, é um péssimo caminho. Porque a vida não é feita de ter tudo sem se esforçar por nada. Eu acho que isto chegamos a mais um problema civilizacional, porque não acredito que isto seja só um problema de Portugal. Isto não é só a pandemia, apesar da pandemia ter aumentado, sobretudo o tempo que as escolas estiveram fechadas, sobretudo a falta de socialização, como há bocado bem o Alberto disse, o crescimento de um adolescente, a forma dele se tornar adulto. Mas isto não se pode, eu acho que a saúde mental também terá que ser vista como um problema coletivo, de saúde pública. E neste momento, e para acabar, neste momento a saúde pública dos adolescentes é um problema nacional, é um problema internacional, é um problema de saúde pública da nossa civilização. E a lançar esse desafio também ao Ricardo, de olhar para este tema, agora de uma forma bastante mais sintética, da intervenção dos serviços de saúde. É necessária, o que é que pode ser feito neste aspecto, parece? Não, eu acho que em comunidade o normal é nós estarmos bem, é nós estarmos funcionalmente bem. Os serviços de saúde só são necessários para as disfunções, para as doenças. E, portanto, neste caso concreto, em todos eles, mas neste caso concreto, se nós proporcionarmos boa condição de vida, e isto quando o Alberto Magalhães há pouco nos remeteu para a questão dos adultos, eu acho que este problema é tanto mais grave, sobretudo para os recém-adultos. Porque nós acho que somos uma geração de privilegiados. Eu acho que fomos. Não é dizer que nós fomos os melhores, mas fomos uma geração de privilegiados. Eu até tive a infância em África. Nesse aspecto estamos mais sãos. Os recém-adultos. Porque depois isto vai em escala, não é? Ora bem, quem começa por não viver uma vida normal na adolescência, depois não pode ser um adulto normal. E isto tem que ver com sociedade, tem que ver com forma de estar em sociedade, com comunidade. Sei lá, eu às vezes em Évora dou por mim. Eu adoro Évora, sou de Évora, vivi sempre em Évora, à exceção de 2 a 3 anos que estive fora, mas acho que Évora, a cidade, o modo de vida na cidade está a tender para o deprimente. Deprime as pessoas. Nós estamos aqui, Évora está
está triste, está, porque não tem pouca atividade, sobretudo a relação entre as pessoas está prejudicada, está condicionada, a Évora está um bocado feia, está um bocado suja, e isto tem que ver com as pessoas. E também nos nossos jovens, esta forma de estar, esta forma de ser, como o Bento disse, temos que levar uns tabefes, temos que levar na vida, temos que levar tabefes. Temos que levar tabefes bem dados, e infelizmente levamos alguns às vezes mal dados, porque são dos impostos. É da vida. Mas é miúdos. Se nós somos os maiores, se andamos à bufetada e ganhamos sempre, pensamos que somos os maiores, não somos. Fizeram muito bem, perder jogos fez muito bem, porque eu enquanto não perdi o primeiro jogo pensava que era o maior, e enquanto não veio a primeira latada bem assente, pensava que batiam todos, e portanto faz-nos bem toda esta vivência. E não é que o mundo resolva a portada, mas toda esta forma de estar e de viver em comunidade faz falta, e faz falta até para nos criar algumas defesas. Porque, se calhar se eu tivesse levado o aproveito também vendado aos 50 anos, o meu estado a partir daí ficava muito mais deprimido do que quando veio aos 4 ou 5, aguentei-me e fui embora. Portanto, faz falta, eu acho que faz falta sobretudo nós termos uma vida normal, e aquilo que pode tender, pese embora se calhar alguma predisposição, sei lá, genética ou não, mas tudo aquilo que pode... o nosso bem-estar do ponto de vista psíquico depende muito também da nossa forma de vida, do nosso modo de viver, e quanto mais normal for, dentro da normalidade, acho que melhor, e portanto acho que... Obrigado, Ricardo. Alberto Magalhães, os serviços de saúde podem intervir aqui de que forma? 2 ou 3 notas. Os serviços de saúde podem intervir nas franjas que são mais prejudicadas do ponto de vista da saúde mental. Isto é, Dos que lá chegam. São mais... Dos que lá chegam. Espera, podem intervir os que lá chegam, claro, porque não sei se as pessoas têm noção que no Alentejo há 2 ou 3 pedopsiquiatras no Alentejo inteiro, um terço do país, para um terço do país, em território, não é? Em Évora há uma nos serviços de saúde públicos e há outra na privada, ou há mais 2 na privada. Em Porto Alegre não há nenhuma no Departamento de Psiquiatria e Saúde Mental do hospital. Em Beja há uma, e portanto isto é uma miséria. Só uma nota. Em Beja há uma. Quando existe a freguesia de Saboia, que tem maior índice de suicídio da Europa. Isso também dava outra conversa. Pois é. Bom, de qualquer maneira, serviços de saúde têm muito poucos pedopsiquiatras e muito poucos psicólogos. Muito poucos psicólogos. E, portanto, para os casos mais patológicos ou que precisam de maior ajuda, não há ajuda. Esta é que é a verdade. Eu queria só dar mais 2 ou 3 notas na onda daquilo que os meus camaradas já adiantaram. Primeiro, uma nota sobre os ecrãs. É confrangedor ver, às vezes, uma família de 4 pessoas, o pai, a mãe e 2 filhos, num restaurante, cada um com o seu telemóvel ou com o seu tablet, e em vez de conversarem à espera do almoço, cada um está entretido consigo próprio e com as suas redes sociais e com os seus jogos. É quase confrangedor. Digamos que é uma permissividade com as crianças, porque as deixam estar a jogar à mesa, mas ao mesmo tempo é uma permissividade que é negligente. É uma ausência de parentalidade. É uma ausência de pais e mães. O tablet substitui o pai e a mãe, que estão livres para continuarem a ver as suas redes sociais. E queria dar uma nota sobre isso. Depois, em relação ao livro branco, é curioso que esta geração de jovens são os mais educados do país, desde sempre, mas é importante perceber isto. Entre os 25 e os 34 anos, já quase metade tem o curso superior, 48%.
Mas atenção, 57% das mulheres têm curso superior e só 38% dos homens é que têm curso superior. A maior parte dos homens fica-se pelo ensino secundário. E isto vai trazer, com certeza, problemas nas relações entre homens e mulheres para o futuro. Já está a trazer, aliás, porque se é facto que as mulheres vêm de uma posição de inferioridade, mas que não lhes ficava mal, isto andia mal menos Estamos aqui com educação, alguma dificuldade de ouvir o Alberto. Vamos ver se conseguimos ouvir o Alberto agora. Estavas a referir que há esta diferença de níveis de escolaridade que vão ter reflexo no futuro, que já está a ter no momento, atualmente. Já está a ter atualmente reflexos, porque enquanto era normal, socialmente aceito, que uma mulher tivesse menos educação formal do que o marido, o contrário não é verdadeiro. E, portanto, os homens vão se sentir cada vez mais deprimidos, provavelmente, por terem uma educação inferior à das mulheres. E as mulheres também vão ter dificuldade em escolher parceiros, porque não encontrarão parceiros muitas vezes à sua altura. E por aqui no género. Bento Anastácio, para concluir a intervenção dos serviços de saúde. Só uma discordância em relação ao que o Alberto disse. Eu não creio que seja mais educada, será mais instruída. Mas isto, sim, claro, mas isso é uma questão semântica. É uma questão semântica. É uma questão semântica. Como eu disse há bocado, nós temos um problema civilizacional de tabu em relação à saúde mental. Se hoje é aceite que um cidadão, uma cidadã, vá ao psiquiatra, até há meia dúzia de anos atrás, era completamente tabu, seria estigmatizado. As pessoas ainda não perceberam que é tão natural um cidadão hoje ir a uma consulta de psiquiatria como de fisiatria, ou de dentista, ou de whatever. Portanto, mas ainda não chegamos aí. Há uma coisa ainda mais complicada, que é, nós apercebemos-nos quando nos dói um dente ou quando um braço se parte, mas temos dificuldade de autodiagnosticar, se é que isto se pode dizer, uma doença mental. Nós admitirmos que estamos mentalmente doentes não é fácil. É fácil admitirmos que temos outra doença qualquer, essa não. Mas isso é da sociedade que temos, é do estigma que pesa sobre a saúde mental. Enquanto isto é uma questão civilizacional, nós temos que ultrapassar isto para que não seja visto como problema ir ao médico ou ir ao psicólogo tratar da sua saúde mental, como se vai ao médico ou outro técnico qualquer para tratar do pé ou para tratar do olho ou do dente. Portanto, há um caminho que ainda temos que ir fazendo. E esse caminho é que urge ser rápido. Depois, as respostas dos serviços de saúde são precisamente reflexo disto. Porque não há procura do cuidado médico de saúde, portanto, as pessoas não escolhem essa carreira. E acho que se começar pelos serviços básicos de saúde, que os médicos de saúde consigam, e os enfermeiros e toda a classe de saúde, consiga fazer com que as pessoas entendam que o facto de ter uma doença mental é tanto culpa sua, ou a maior parte das vezes tem menos culpa do que quando perdem uma perna. Mas estas questões são questões das características da nossa sociedade. São questões que não se resolvem em meia dúzia de dias. E que me parece que vão aumentar devido àquela coisa absolutamente aberrante que se chama genericamente o politicamente correto.
Do primeiro tema, este relatório da Organização Mundial de Saúde sobre a degradação da saúde mental dos adolescentes em Portugal, vamos ao tema que o Ricardo Freixal nos traz, julgo que aqui bastante focado na pertinência da atualidade depois destas chuvadas. Quer o Ricardo falar de adaptação urbana e humana ao clima, a construção, a organização do território, o bem-estar humano. Ricardo, o que é que nos quer falar neste último programa de 2022? Bom, na semana passada eu trouxe para aqui a questão do clima, porque é pertinente, porque estávamos a viver o tempo que fazia, não é? Estamos a viver o tempo que fazia, e o tempo que fazia era um tempo de chuva, e há umas semanas atrás toda a gente opinava, porque hoje em dia, muito mais do que antigamente, que não tem nada a falar, fala das alterações climáticas portanto, previa-se que estivéssemos aqui o outono mais seco dos últimos não sei quantos anos, que era uma seca tremenda, seca, é nós sermos obrigados a ouvir este tipo de comentários, isso é que de facto é seca. Bom, e então eu trouxe para aqui, já várias vezes tenho trazido para aqui, o Bento tem-me ajudado também nesse aspecto, tenho trazido para aqui a forma como entendidos destas questões de clima, de agricultura e de Mediterrâneo falavam, nomeadamente o professor Aridaldo de Azevedo, que dizia que no Mediterrâneo não há regularidade, que a regularidade é a regularidade. E então isto proporciona-nos alternância de períodos sem precipitação, com períodos em que a precipitação é abundante e concentrada. Bom, e trouxe para aqui esta rábula, recitei aqui uns versos acerca do clima, e uma coisa, de facto, é o clima, e salvaguardei tudo aquilo que se estava a passar com o tempo, e disse atenção, porque uma coisa é o tempo que faz, é o clima que temos, é o tempo que faz, e o clima é o tempo multiplicado no tempo, e muitas vezes com cronologias muito para além das nossas vivências. E outra coisa depois é a repercussão que esse tempo que tem no nosso dia a dia. E de facto o que provoca as inundações é o tempo, é a ocorrência de precipitação em quantidades muito significativas em curtos espaços de tempo, cronológico, de relógio, e isto aconteceu em 1961, aconteceu em 1968, aconteceu em 2003, aconteceu em 2007 e aconteceu agora. E voltando aqui para a academia e para a Universidade de Évora, não tive o privilégio de ser aluno do arquiteto Gonçalo Ribeiro Teles, que nunca foi meu professor, mas escutei-o e li-o e continuo a lê-lo algumas vezes, que ele já, nessa altura, ele me chamava a atenção para a necessidade do território ser ordenado de uma forma sustentada. E esta sustentabilidade tem que ver com tudo, tem que ver com a forma urbanística de organizar as cidades, tem que ver com a forma de fazer agricultura, tem que ver com tudo. E ele alertava para isso, dizia atenção, porque nós estamos aqui, e já nessa altura me recordo que era chamada a atenção para o facto de nós estarmos sistematicamente a tornar cada vez mais impermeável o nosso solo urbano e circundante dos nosso espaço urbano. E depois, falando na agricultura, estamos cada vez mais, ou muitas vezes, a fazer práticas agrícolas que tornam também o solo agrícola impermeável. E depois, quando a maior parte da superfície está impermeabilizada, ou porque se betuminizou, ou porque se fazem mais práticas agrícolas e se vai impermeabilizando o solo, cada vez mais a quantidade de chuva que cai provoca mais transtornos. E, portanto, isto remete-nos para a necessidade de nós vivermos, temos necessidade de viver cada vez mais. Nós não conseguimos mudar o clima, ou seja, se eventualmente tivermos algumas práticas que tendem a contribuir para alterações climáticas a longo, a médio e muito longo prazo, nós temos que viver mesmo com o clima que temos. E, portanto, temos que programar cidades, ordenar território em função deste tempo e deste clima. Temos que saber fazer, e esse ordenamento passa também pela forma como nós temos que fazer a transição entre o urbano, entre a cidade e o campo.
Enfim, entre tudo isto e também, naturalmente, na forma de fazer agricultura, porque a agricultura, e eu não estou a puxar aqui a brasa à minha sardinha, a agricultura é muito mais do que uma atividade que tem apenas que ver com produzir alimentos e fibras. Naturalmente que fazer agricultura e as formas de fazer os sistemas agrícolas têm influência, naturalmente, não só em termos agronómicos, mas em termos ambientais, em termos económicos também, em termos sociais e também todo o tipo de atividades que se fazem contribuem para ordenar o território. E se essas atividades forem feitas de uma forma sustentada, naturalmente que nós estamos também a atenuar os efeitos deste tempo e deste clima também. E, portanto, era um pouco para isso. E cada um de nós, naturalmente, tem que existir estratégias globais, mas cada um de nós tem, neste aspecto também, alguma parte de responsabilidade e pode participar e pode ser ativo na prevenção de todos estes fenómenos, muito mais do que na solidariedade para com os afetados. Nós temos mesmo que prevenir. É a mesma coisa que a saúde mental. Se nós tivermos comunidades e sociedades que vivem naturalmente e bem, a necessidade de recorrer à saúde, aos organismos de saúde é menor, porque as disfunções e as doenças são muito menores também. E aqui no tempo também é um pouco isso. Fica o tema lançado pelo Ricardo Freixal. Alberto Magalhães, esta adaptação do meio urbano e também de nós, enquanto seres humanos, falta ser pensada, andamos a descurar e realmente olhamos mais só para a solidariedade e depois para resolver o problema depois dos problemas acontecerem realmente? Sem dúvida nenhuma. O arquiteto Ribeiro Teles ainda me deu umas aulas a propósito disso, Ricardo, na ecologia humana. Uma das coisas que eu me lembro dele dizer é que esta litoralização da população, não é? A concentração dos portugueses ao longo do litoral acabava por ser um problema para a identidade nacional e até para a independência nacional, porque a fronteira deixava de ser em Badajoz e passava a ser muito mais perto do mar. O Alberto Magalhães, e contrapunha perfeitamente, opostamente, àquilo que Orlando Ribeiro dizia e caracterizava que era Portugal, o Mediterrâneo e o Atlântico. Que é uma obra extraordinária e que tem que ver com tudo, com a sociedade, tem que ver com tudo. De qualquer maneira, voltando ao assunto, é para construir cidades enormes, construir em leitos de cheias, só pode dar catástrofe. Quer dizer, não tem nada a ver ou tem muito pouco a ver com alterações climáticas. Como disse o Ricardo e muito bem, o clima mediterrâneo é assim, tanto pode haver seca como pode haver precipitação exagerada. Lisboa, a cidade das sete colinas, construída nas colinas e nos vales, só pode dar de vez em quando cheias catastróficas, impermeabilização de hectares e hectares e hectares de solo, sem drenagem, só pode dar catástrofe. Quer dizer, não há muito mais a dizer sobre isto. O que é que isto tem a ver com as alterações climáticas? As alterações climáticas são coisas a longo prazo, são coisas que sempre existiram, o clima sempre mudou, sempre se alterou, mas são processos lentos. Dizem que agora está tudo muito acelerado. Eu não vejo grande aceleração, quer dizer, houve cheias catastróficas em 1967 e agora houve outra vez. Quantos anos de diferença? 50 e tal, não é? Não vejo nada de extraordinário nisso, nem nada de acelerado. Continua a haver eventos que se repetem de 100 em 100 anos, outros que se repetem de 50 em 50 anos, outros que se repetem com mais aceleração, mas tudo isso me parece normal. Agora, o que não me parece normal é que a espécie humana tenha, desde o século XIX para cá, começado a adotar o lema de tudo ao monte e fé em Deus. Isto é, tudo ao monte, tudo. Há países em que uma única cidade tem mais população do que o resto do país inteiro. O México, por exemplo. Quer dizer, isto tem que parar algum dia.
mas não estou a ver que haja alguém que queira parar-nos. Ou seja, temos que nos adaptar ao clima. Claro que temos que nos adaptar ao clima. Temos que plantar árvores. Se plantarmos árvores, impedimos a impermeabilização dos solos e aumentamos a umidade e a sombra para nos abrigar quando fizer muito calor. Bento Anastácio, o teu comentário é esta necessidade de nos adaptarmos nós ao clima que muda. Pois, nós temos a mania que como somos o topo da cadeia alimentar, podemos fazer tudo e mais alguma coisa que nada acontece, porque nós é que controlamos tudo. Isto tem a ver com a concepção de vida, de cidade, etc. Se nós recuarmos há uns tempos atrás, na história do planeta, umas frações de segundo, se quisermos na nossa história, 200 anos, as cidades eram construídas à dimensão humana. Ou seja, o tamanho das infraestruturas, etc., etc., era tudo ao tamanho humano. Se vocês fizerem o esforço de voltar uns anos atrás, deviam ver que em qualquer sítio deste mundo, seja no Ocidente, no Oriente, etc., 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 o edifício maior era o edifício do Deus. Fosse o Deus que fosse, tinha sempre, não havia nenhuma construção para o rei ou para o senhor da terra que fosse maior que o que era construído para os deuses. Pronto, o gajo queria fazer um palácio grande em Queluz, vai fazer um convento em Mafra maior ainda, porque senão Deus Nosso Senhor fica zangado. Nós perdemos a dimensão humana da cidade. As cidades hoje são um molho de edifícios, com um molho de pessoas que não têm relacionamento nenhum uns com os outros, que têm que cortar as árvores, porque é uma chatice, as folhas quando caem é uma chatice, as flores, tudo o que é natural é uma chatice. Nós não podemos ter calçada que ainda permitia alguma infiltração de água porque dá cabo dos saltos. Nós não, temos que ter isto tudo direitinho, tapadinho, cheio de cimento. Não podemos ter uma erva no chão, porque isso é lixo. Nós passamos a viver num universo paralelo ao universo onde vivemos. Nós achamos, por, sei lá, obra e graça de sabe-se lá de quem, que a nossa espécie, só por si, domina e controla o mundo inteiro. Então fazemos asneiras. E depois esquecemos um bocado do saber popular. Eu agora vou citar um velho camarada meu, que já, felizmente, já desaparecido há quase 40 anos, que uma vez, numa conversa, dizia: agora a seca é bom tempo. Porque bom tempo, para a rapaziada da cidade, é quando não chove. Portanto, e o que é que isso nos faz? Faz com que não haja o mínimo de respeito, primeiro, por quem. Não, mas a rapaziada hoje está toda contente porque chove. Porque virou o diapasão e disse: não, ainda bem que chove, ainda bem que está a chover. Estávamos aqui numa seca muito grande. Não está a dar. Mas não fazem ideia nenhuma disso. Nada, não. Agora, quando se falava de cheias, esse meu ilustre ancião camarada disse uma vez: plantam as casas nas ribeiras e depois criam o quê? É que há rios, e os rios têm todos um leito de cheia. E não se põem rios e leitos de cheia dentro de um cano. É esta megalomania da nossa espécie é que leva a estas asneiras. Nós temos a mania que fazemos tudo e que controlamos tudo. E a seguir vem um vulcão e enche isto tudo de carbono. E eu não sei se não faz mais, se não enche isto mais de carbono do que os carros durante não sei quantos anos. Mas a gente implicou com aquilo. Nós encontramos, e é como muitas das vezes nas nossas vidas, nós temos que encontrar sempre a culpa do outro. A culpa nunca é nossa. A culpa é das alterações climáticas. A gente não tem nada a ver com isso, porque o homem por si só não consegue mudar o clima. Ok? A culpa é do que choveu muito. A culpa não é nossa porque fizemos a casa no leito cheia. E não nos preocupamos com isso. Eu vou dar um exemplo. E estas coisas são simples. Há tecnologia, há conhecimento. Quem tiver paciência de se deslocar a Setúbal,
no parque urbano de Setúbal há uma lagoa grande que toda a gente gozava quando aquilo foi feito, porque onde é que eles iam buscar água para pôr ali? É claro que agora veio, encheu e Setúbal não alagou. Mas é um exemplo, como há muitos em Águeda, encontraram uma solução. Se estamos à espera que seja Deus Pai a arranjar a solução, estamos muito enganados. Até porque, por muito pai que ele fosse, já não tinha paciência para nos aturar. Nós continuamos a fazer os mesmos erros e recusamos a admitir que fazemos erros. Que é o mais normal do mundo é, entre pessoas com 2 dedos de testa, é dizer, epá, aquela coisa que eu fiz foi asneira. Vamos lá fazer de outra maneira. Mas nós não. A culpa é sempre do outro, nunca a culpa é nossa. Obrigado, Bento. Apenas um minuto final para o Ricardo encerrar o tema, porque estamos na altura de terminar. Então, Ricardo. Não, que olha, que o tempo faça, que se faça bem no seu tempo, de acordo com todos, o que é difícil, não é? Porque esta questão do tempo é sempre discutível. De acordo com o tempo. Nada, nós passamos aqui rapidamente de um período, mas estamos aqui numa seca tremenda para uma inverno. No meu caso, eu lido aqui com uma dificuldade muito grande, para além da minha atenção ao tempo enquanto dono de casa, por causa da roupa que tem que secar e essa coisa toda. Tenho a minha condição de agricultor, e estou sempre preocupado com o tempo. E depois às vezes digo, mas nunca estão satisfeitos. Não, a minha mãe dizia isso ao meu pai também. Mas nunca estás satisfeito com o tempo, nada, porque o tempo tem que ser o tempo bom para aquilo que é necessário. E, por exemplo, sei lá, mas a água não faz falta, do ponto de vista hidrológico, faz falta que as barragens encham, mas podem encher em fevereiro, em março, em abril, quando normalmente não chove. Eu agora, para as culturas anuais, o que é que nós queremos? Queremos água que vê, e esta água é demais. Portanto, passamos aqui daquele recitativo que eu fiz na semana passada, quer dizer, ou morremos afogados ou morremos de insolação, não é? Bom, enquanto isso, desejo a todos um bom Natal. A cidade está com alguma vida, até mesmo do ponto de vista desportivo, isto passa também pelo desporto. O nosso lusitano. O Ricardo anda entusiasmado com ando, sabe porquê? Nós temos de terminar, Ricardo. Deixa lá as boas festas para o Alberto e o Bento também desejarem. Vou dizer, nós temos de terminar. É boas festas também por isso. O nosso lusitano está bem porque está em primeiro lugar. O nosso Juventude também ganhou e ajudou o lusitano e saiu um pouco por cima da linha d'água, o que é bom também, não é? E, portanto, a cidade está com vivência desportiva, também a outros níveis. É pena que alguns aspectos não estejam tão bem e portanto, olha, que venham bons ventos, que venha um bom Natal, que venha um bom período, quando seja bom e uma boa semana para já e bom Natal. Obrigado, Ricardo. Votos de boas festas, naturalmente, para o Ricardo, para o Alberto e para o Bento, que acredito que não dizer também, qualquer Luís, coisa. E para os nossos ouvintes. Muito obrigado, é isso que desejamos a todos os ouvintes, com o encontro marcado para de hoje a 15 dias, portanto já em 2023, e se calhar aí vamos fazer um pequeno balanço do que foi o ano que, entretanto, terminou, porque deixou várias marcas que pode ser necessário falar. Caso a atualidade não nos obrigue a olhar para o momento que vivemos então nessa altura, que viveremos nessa altura. O encontro está marcado para o próximo ano, aqui na DNFM. Boa tarde e boas festas. Boa tarde. A Torto e a Direito. Um programa com Alberto Magalhães, Bento Anastácio e Ricardo Freixal. Realização de Luís Matias.